Muito, né, boa noite para todos, tá? Vamos iniciar mais uma, uma atividade, né, do Grupo ASA, né, do Espaço ASA da Universidade Federal Rural do Semiárido, e hoje eu vou apresentar um trabalho que foi um trabalho de iniciação científica de 2 alunos, na época que eu era professor da Rural de Pernambuco, e esses alunos utilizaram as abelhas que nós coletamos aqui no Rio Grande do Norte e, na verdade, em todo o Nordeste do Brasil, do Maranhão à Bahia. Né? Eu coletei durante o meu pós-doutorado, mas, claro, as coletas se concentraram mais aqui no Rio Grande do Norte. Tá? E esses alunos utilizaram essas abelhas para seus trabalhos de iniciação científica e que gerou depois um manuscrito que foi submetido a uma revista, não foi aceito, né? Mas o que eu queria muito que vocês pensassem, tá? De como é simples a gente fazer ciência, né? Que não precisa ter perguntas mirabolantes, né? Não precisa ter, né, tecnologias caríssimas, né? A gente pode fazer coisas extremamente simples e que tem um resultado muito, muito, muito legal. Para isso, né, para que a gente consiga chegar a esse tipo de conclusão, né, e esse tipo de pergunta científica, a gente tem que ter um conhecimento amplo sobre o objeto de estudo, que no nosso caso são abelhas, tá? Então, eu vou apresentar para vocês, deixa eu apresentar minha tela, vou pegar aqui, minha tela inteira, usando a apresentação do TCC de Sami. Não é uma boa apresentação, né? Ela é mal diagramada, ela tem uma série de problemas e etc. Tá? Mas o Sami Marx, né, um aluno muito promissor, né, e que infelizmente teve uns problemas pessoais, né, mas é um cara fantástico, que inclusive se um dia ele assistir essa apresentação, né, que ele se empolgue, né, para voltar, tá, a biologia, né, e a ecologia e finalizar esse trabalho. Então, ele apresentou, né, dividiu a apresentação dele. Então, eu vou usar a apresentação dele, tá? Então, vou passar alguns slides bem corridos, porque eu queria mostrar para vocês mais os resultados, né, a pergunta científica e os resultados, de fato, do artigo que gerou o TCC dele. Porque, para todo mundo que vai fazer TCC, eu vou forçar vocês a gerar um manuscrito. Tá? Esse manuscrito que será submetido a uma revista científica posterior. Por que eu faço isso? Para que já vocês tenham, né, contato com a publicação científica. Então, todo mundo aqui ainda é muito jovem cientificamente. Tá? Então, o contato com a publicação, com a vontade né, de publicar, ele é extremamente importante, tá? E que eu vou forçar, né, vocês a fazer isso, né, de gerar um artigo científico em si. Bem, né, então abelhas, né, são avespas herbívoras, tá? Então é de um grupo, né, chamado Apiformes ou Antófila, tá? Como queira, né? Antófila, né, anto, né, de flores, né, e fila, né, de amigo, né, de companheiro, né? Então, as abelhas são companheiras das flores, né? Então, surgiram esses animais surgiram aí há 145 milhões de anos, tá? Junto com exatamente com as plantas com flores. Então, as abelhas são extremamente pilosas, tá? Tem pelos plumosos, e esses pelos plumosos fazem os grãos de pólen das plantas aderirem ao corpo desses animais. A abelha nenhuma quer polinizar uma planta. Tá? Ela não quer polinizar a planta. A planta se utiliza de estratégias pelas abelhas comerem nas flores, de utilizar esse vetor agora para se reproduzir. Porque a gente tem que lembrar que plantas são organismos sésseis, estão parados para a reprodução sexuada, que é algo bastante complicado, né, entre organismos sésseis. Na água, por exemplo, né, as algas, né, e outros organismos sésseis como poríferos, né, corais, etc., jogam
os gametas diretamente na coluna d'água, e lá, né, os gametas se encontram. No caso das plantas com flores, não. Né? Plantas com flores precisa ter essa interação ecológica, que é exatamente a interação que gera a polinização. Dentre os animais polinizadores, a maior parte desses animais são abelhas. Tá? Abelhas é um grupo de Hymenoptera grande, com cerca de 20 a 22 mil espécies descritas. No Brasil, a gente tem em torno aí de 3 mil espécies. Tá? E nessa classificação que foi utilizada aqui por Samir, né, dividida em 10 famílias, tá? Censo MIT, né? 2000. Hoje a gente tem outras classificações que a gente utiliza, especialmente a classificação do Moure, né, do catálogo Moure, que no Brasil ocorrem 5 subfamílias de abelhas. Todas as abelhas estariam incluídas, então, numa única família, família Apidae, tá? E, então, dividida em 5 subfamílias. As abelhas têm uma importância econômica fantástica e uma importância ecológica absurda, né? Então, normalmente são responsáveis até por mais de 90% das plantas, né, da polinização das plantas com flores de uma determinada área, e ainda, por sim, produz, né, produtos. Né? Entre eles, né, a cera, o mel, tá? O pólen apícola, né, a próprio veneno da Apis mellifera, né, a aptoxina, tá? Que é um produto muito importante, e, claro, né, polinização. Então, polinização é um produto da criação de abelhas. Tá? Seja a criação de abelhas solitárias, seja a criação de abelhas sociais. Tá? Em torno aí de 500, 600 espécies das abelhas, tá, são verdadeiramente sociais, embora existem muitas outras espécies que têm níveis intermediários de socialidade. Tá certo? A abelha social mais comum e difundida é a Apis mellifera. A Apis mellifera é uma única espécie, tá, que foi disseminada, difundida no mundo todo. É uma espécie de origem, né, paleotropical, então África e Europa, e parte da Ásia e Oriente Médio. Tá? Existem outras 6 espécies do gênero Apis, né, inclusive a Apis gigante, que ocorre no Himalaia, né, a Apis japônica, que é uma abelha bem pequenininha, que eu sou maluco para ver, ela tem listras arroseadas no abdômen. Eu queria muito, né, ver um dia, né, uma Apis japônica, tá? Mas essas abelhas, a grande espécie, né, que é cultivada no mundo todo, é a Apis mellifera, com suas várias raças, com suas várias subespécies e etc. No Brasil, as abelhas Apis mellifera foram introduzidas para a produção de cera, já que a cera das abelhas sem ferrão, né, os padres não gostavam muito do cheiro da cera das abelhas sem ferrão durante as missas. Lembrando que, quando os portugueses chegaram no Brasil, né, não existia Apis mellifera. E a Apis mellifera só foi introduzida no Brasil em 1800 e alguma coisa. Tá? Em 1836, algumas literaturas tratam, outras literaturas tratam um pouco antes, tá? Mas a Apis chega no Brasil em linhagens europeias. Né? Sobreviveram 4 caixas, 5 caixas, que foram mantidas no Recife, na verdade em Olinda, no Horto Florestal de Olinda, e depois foram transportadas, depois que elas ficaram fortes e foram multiplicadas, elas foram transportadas para o Rio de Janeiro, que era, à época, né, a capital da colônia. Tá? Depois, o professor Kerr trouxe, numa tentativa de melhoramento genético, uma linhagem de Apis mellifera scutellata da África. E essa abelha é extremamente produtiva, mas ela é bastante defensiva. A gente não trata abelhas como bicho brabo ou agressivo. Nós tratamos abelhas como um bicho defensivo, porque uma abelha não ataca ninguém deliberadamente. Tá? Ela vai ter que ser estimulada a gerar, né, um comportamento de defesa, e esse comportamento de defesa se dá através de feromônios, que são odores que são produzidos, né, pelo ato da ferroada de uma única abelha. Uma única abelha ferroando, ela produz esse feromônio, libera e estimula, né, outras abelhas no entorno a também ferroar aquele atacante, que ela trata, né, como atacante. Tá? Entretanto, né, no Brasil,
a gente não pode esquecer que temos 400 outras espécies, tá? De um grupo que apresenta o ferrão atrofiado. E esse ferrão atrofiado não pode ser mais utilizado para a defesa. Então, nos Meliponidae, né, em algumas espécies, outras não, a gente vai achar ali um ferrãozinho atrofiado e etc. Temos que lembrar, ovipositor modificado. Então, só quem tem ferrão são fêmeas. Machos nunca têm ferrão. Tá? Bem, as abelhas sem ferrão é um grupo bastante diversificado, tá? E que no Brasil a gente tem 237 espécies, mas existem outras abelhas sem ferrão fora do Brasil. Existe a distribuição de abelhas sem ferrão é toda a região tropical e subtropical do globo terrestre, mas a grande diversidade está aqui na América do Sul. Tá? A América do Sul é o centro de diversidade de Meliponini. Tá? E essas abelhas podem ser, então, não todas as espécies, manejadas e criadas racionalmente. Para diferenciar da apicultura, né, que é a criação de abelhas do gênero Apis, o professor Nogueira Neto, em 1950, né, o professor Paulo Nogueira Neto, ele propôs utilizar o nome meliponicultura. A meliponicultura, então, a criação de abelhas do grupo, né, ou tribo Meliponini. Na época do professor Nogueira Neto, inclusive, havia outra, era utilizado outra classificação nos anos 50, em que, inclusive, as abelhas sem ferrão eram tratadas como subfamília, né, dentre a família Apidae. Hoje em dia, a gente usa todas as abelhas sem ferrão incluídas numa única tribo, Meliponini, com 33 diferentes gêneros. Tá? As espécies mais utilizadas na meliponicultura, então, são as abelhas do gênero Melipona. E cada região apresenta, né, então, as abelhas do gênero Melipona que são mais trabalhadas. Né, na região Nordeste, que é a nossa região aqui, tá certo? Na parte norte da Caatinga, a abelha mais criada é a Melipona subnítida, conhecida popularmente como jandaíra. Na região central da Caatinga, né, as áreas de influência do grande rio da Caatinga, que é o Rio São Francisco, é uma outra espécie chamada Melípoda mandacaia, que ela é muito parecida, né, inclusive morfologicamente, com uma outra espécie que ocorre nas áreas de cerrado e floresta atlântica, chamada Melípona quadrifaciata. 4 faixas, né, quadrifaciata. A nossa Melípoda mandacaia é um bicho menor, ocorre nessas áreas de influência do Rio São Francisco, tá? Inclusive na região onde Dó e Olímpio estão, né? É a abelha carro-chefe da meliponicultura. Esses bichos estão extremamente ameaçados devido à destruição do hábitat, tá bom? A abelha jandaíra, né, ela tem essa distribuição mais ao norte da Caatinga, mas ela também ocorre em áreas de influência da floresta amazônica, lá na região do Maranhão. Então, ela é uma abelha que muitas pessoas acham que é endêmica da Caatinga, mas não é endêmica da Caatinga. Ela ocorre também nas áreas do Maranhão, que não é Caatinga, é área de influência da floresta amazônica. Tá? Mas essa influência, né, essa ocorrência, né, dessa população lá no Maranhão não tira a importância dessa abelha como a abelha mais manejada, tá certo, nas áreas de Caatinga que a gente no Brasil, nas áreas norte da Caatinga. Então, especialmente Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. Tá? A gente pode incluir também Piauí, uma área muito restrita do Piauí e uma área muito restrita de Pernambuco e Bahia, que também ocorre em uma outra linhagem que a gente vai ver. Tá? Então, dentro, né, conhecendo, né, a abelha jandaíra e tendo as abelhas jandaíra ao longo de toda a sua distribuição natural, esse trabalho, né, de autoria, né, de Sami, de Adriano e minha, né, e que ele precisa ainda refinar alguns dados, e aí por isso eu decidi apresentar eles para vocês aqui, porque a gente precisa repensar um pouco esses dados e talvez ainda coletar
mais dados, e a gente pode fazer isso porque a gente tem abelhas aqui com facilidade, né, de jandaíra. Lá em Serra Talhada não tinha nenhum ninho de jandaíra, porque não adianta criar jandaíra em Serra Talhada, pode levar o ninho de jandaíra para Serra Talhada e ele vai morrer. É simples assim. Por quê? Não sei. A mandaçaia vive bem, maravilhosamente bem. É caatinga do mesmo jeito. Não sei porque a jandaíra não se dá bem em Serra Talhada. Precisamos descobrir. Tá? Isso é um enigma que a gente tem ainda para desvendar aí, tá? Mas bem, aqui, se vocês podem observar, né, são diferentes populações de abelhas. Tá? Nesse caso, Melipona fasciculata e etc. E tal. A Melipona subnítida, que está aqui, ó, né, ela é identificada nesse trabalho aqui como tendo duas populações distintas, uma população amazônica, tá, e uma população do Nordeste. Isso aqui, né, já identificado já ainda no início dos anos 2000, tá certo? Então, apresenta sim variação geográfica, inclusive da morfologia dessas abelhas. Isso, minha gente, é comum para centenas de espécies animais. Então, a onça da caatinga, a onça pintada que ocorre em zonas de caatinga, não é um bicho do tamanho da onça pintada que ocorre na Amazônia. Não é o tamanho do bicho que ocorre lá no Pantanal. Por quê? Porque na caatinga você tem uma restrição alimentar muito forte durante um grande período do ano. Veja, o Brasil é um país de dimensões continentais. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, passa um mês sem chover, é uma seca absurda. Aqui, a gente passa 9 e acha que não teve nem seca. Tá? Então, para a gente é comum isso. Tá? Então, as abelhas aqui da Caatinga, elas sofrem, elas têm essas adaptações evolutivas a sobreviver esse período muito amplo de escassez de recursos na natureza, né, que é exatamente a seca. Inclusive que gera, né, perguntas por que algumas colônias estivam e outras não estivam, porque na minha cabeça todas deveriam estivar. Né? Então, mas a variação do tamanho corporal é ecologicamente, tá? E aí a gente tem várias publicações de vários outros grupos, não somente para abelhas, devido à escassez de alimento por um período muito longo do ano. Entretanto, né, a gente tem que saber que existem variações de tamanho entre abelhas solitárias, por exemplo, devido, por exemplo, ao comportamento sexual. Por exemplo, essas 3 abelhas aqui em cima, né, são da mesma espécie, né, e machos com diferentes tamanhos de cabeça. E as fêmeas escolhem quem vão copular pelo tamanho da cabeça. Tá? Nas abelhas sociais, a gente tem a questão das castas. Tá? Lembrando, o macho nas abelhas sociais não se constitui em uma casta. O macho não é casta. Eu vejo em muitos trabalhos, eu vejo muitas errando isso. Macho não é casta. Em abelhas, casta, a gente tem conhecidas operárias e rainhas. Em 2 espécies de abelhas, a gente também tem a casta de soldado, tá? Para jataí e para oxitrigona. Tá? Então, para a tetragonística e oxitrigona foi identificado morfologicamente uma casta de soldado. São fêmeas. Tá? Alguém quer entrar? Né, que são fêmeas. Tá? Então, os machos não constituem casta. A gente tem que lembrar isso. Tá? Então, a gente tem, então, essa questão. Então, existe a variação entre castas, rainhas e operárias, que é mais fácil a gente trabalhar com operárias, já que rainha a gente tem 1, 2, 3, 4, muito raramente 4 no ninho. Tá? Normalmente só uma rainha ela é ativa como reprodutora. Existem espécies de abelhas sem ferrão que a gente tem 3, 4 rainhas ali ovipositando dentro do mesmo ninho. Isso é bastante raro, mas tem. Melipona bicolor, tá? É uma espécie que isso é bastante comum. Isso é chamado de poliandria, tá? Bem, a gente também tem, no caso de abelhas sem ferrão, uma questão alimentar. Tá? Na verdade, vale também para apis, mas apis, a variação de tamanho da apis se dá muito mais dependente do tamanho do alvéolo. Por quê?
e aí tem apicultores aqui agora, né? Vou explicar um pouquinho isso, porque é o seguinte, quando a rainha coloca o ovo, no caso de Apis mellifera, ela coloca um ovo dentro de um alvéolo vazio, tá? E esse alvéolo vazio, ele já pode ter sido utilizado por outra abelha. Quando ele é utilizado por outra abelha, a larva da abelha produziu um casulo de seda. Essa seda permanece ali não é uma seda parecida com a seda do bicho da seda, mas é uma seda, né? Então, para ela empupar, ela vai produzir esse casulo de seda. É aquela coisa quando a gente derrete um quadro de cria, a gente vê, né, se soltando aqueles cones hexagonais, né? Então a gente vê as torrezinhas hexagonais. Aquilo ali é seda e não cera. E com a reutilização ali daquele alvéolo, as abelhas acabam tendo um pouco espaço e aí ela não vai comer o suficiente para crescer, né? Porque senão ela não conseguiria nascer daquele alvéolo. No caso das abelhas sem ferrão, isso não acontece. Por quê? Porque nas abelhas sem ferrão, a alimentação das abelhas é massal ou massiva. A rainha, né, dá uma ordem, uma abelha vai lá e constrói um alvéolo, né, constrói um casulozinho de cria. A rainha dá a ordem, aquele alvéolo vai ser, aquele casulozinho, né, aquela célula de cria vai ser preenchida por alimento pelas operárias nutrizes, tá, que vão colocar a quantidade de alimento que a rainha determinar. Entretanto, se tiver pouco alimento, elas vão colocar pouco alimento ali na célula de cria. E isso faz com que a gente tenha, dependente do ano, uma variação de tamanho das abelhas. Eu acho que Geise, que está acompanhando mais, e Luan, que acompanha. Exatamente isso eu queria Travou. fazer. Travou sua apresentação, professor. Travou, professor. Travou? Peraí. Vamos voltar aqui. Alô, 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 tá me escutando? Tá vendo aqui? Voltou? Voltou, professor, voltou. Tá. Então, no caso das abelhas sem ferrão, você tem a provisão massal. O que é isso? Uma célula de cria, tá, de cera será construída pelas operárias. A rainha vai dar uma ordem para colocar o alimento dentro dessa célula de cria. Se tiver pouco alimento estocado, é claro que as abelhas vão ter pouca disponibilidade disso. A rainha, né, consegue, de alguma forma, a gente não sabe exatamente como ela identifica isso, saber que tem pouco alimento ali estocado, e ela ou vai diminuir a oviposição, que é o caso da estivação, ou até parar, cessar totalmente a oviposição, né? Ou ela vai dar ordem ela vai colocar um ovo mesmo com a quantidade menor de alimento dentro da célula de cria. E isso vai gerar, então, uma larva que vai comer menos alimento e, por conseguinte, um adulto ou imago de menor tamanho. Isso é bastante interessante a gente fazer em abelhas que vivem em clima sazonal, que é o caso da caatinga. Tá? Entretanto, nesse trabalho que a gente fez, né, um trabalho muito semelhante a esse, foi feito lá na Amazônia com Melipna flavolineata, e lá, região amazônica, na época da chuva é que tem pouco alimento para as abelhas. Na época da seca tem muito. Tá? Na época da chuva, essas abelhas diminuem de tamanho, e na época da seca, as abelhas aumentam de tamanho. Só que isso acontece, tá? A gente tem que identificar isso acontecendo no período certo. Por quê? Porque o pólen que entra dentro do ninho, ele ainda tem que passar por um processo de fermentação antes de ser dado para as crias. Então, você dá um bombom de pólen hoje, por exemplo, para um ninho, esse bombom de pólen só vai estar fermentado 20, 30, 40, 50 dias depois. Tá certo? Então, não é de imediato que as abelhas vão usar aquele recurso. Né? Então, a gente tem que lembrar essas coisas. Além disso, uma abelha demora 45, 50 dias para nascer. Então, isso depende da espécie. Para a jandaíra, a gente sabe, aí de 42 a 45 dias, né? Ela demora para nascer. Os dados de Geise são muito bonitos em relação a isso.
Então, a gente tem uma clara variação de tamanho aí, conhecida para, né, a sazonalidade do clima. Entretanto, a gente tem, né, as abelhas de Melipna subnitna, né, de Jandaíra, na nossa coleção, coletadas ao longo de toda a distribuição geográfica dessa espécie. O que é que a gente fez? Vamos medir todas as abelhas da coleção. A distância intertegular, né, vai demonstrar se há uma variação de tamanho geográfica, esquecendo agora, tá, a questão sazonal. Geograficamente, Jandaíra tem uma variação de tamanho, e para isso a gente precisava de um volume muito grande de animais. Tá? Então, a gente tem a hipótese, né, que já que normalmente áreas com menor índice pluviométrico são mais restritas quanto à abundância de alimentos, né, as nossas premissas iniciais foram, né, nossas hipóteses iniciais foram: abelhas de áreas mais secas são menores do que abelhas de áreas mais úmidas. E isso, ecologicamente, seria o esperado, né? E outra pergunta que a gente tem é: será que abelhas translocadas para fora de sua área de distribuição natural têm modificações de tamanho corpóreo quando comparadas às abelhas de áreas naturais? Né? Então, isso né, são duas indagações bastante simples de ser feito com material já previamente coletado. Tá? Então, o que é que a gente fez? Medimos a distância entre as tégulas, a distância intertegular. A distância intertegular é um trabalho lindo, feito e super simples, feito nos anos 80, né, por um dos maiores pesquisadores em abelhas do mundo, o professor James Kane, que eu tenho um prazer imenso de conhecer, o Jim. Né? O Jim Kane é um amor e o cara é uma máquina de inteligência, né? E que ele fez esse trabalho nos anos 80, descobrindo que, fazendo uma regressão simples, ele, pela distância intertegular, entre as tégulas, a gente consegue estimar com 95% de precisão o tamanho da abelha. Perfeito. Se isso ocorre para abelhas, perfeito. Então, só que tem outra medida bastante interessante da gente fazer. A área da corbícula. Por quê? Porque abelhas maiores têm uma tendência a ter corbículas maiores. E abelhas menores têm uma tendência de ter corbículas menores. Mas será que isso é verdade ou não? Tá? Para estimar a área da corbícula, nós tratamos a corbícula como se fosse um triângulo retângulo, tá certo? Então, um triângulo com um ângulo de 90 graus aqui. Não é exatamente isso, mas a gente determinou isso, tá? Medindo, então, a distância do cateto, né? E é fácil, né? De um cateto e da hipotenusa, é muito fácil a gente saber o tamanho do outro cateto, né? Então, teorema de Pitágoras, não, sei lá. Mas tem, né? A soma do quadrado dos catetos é igual à soma do quadrado, igual à hipotenusa, né? Então a gente estimou, então, a área, né, dessa corbícula usando uma lupa, tá? STEM, que é essa lupa aqui, aquela lupinha que está lá na coleção, tá bom? E isso foi feito para 1.009 abelhas, tá? De 86 ninhos e de 29 localidades ao longo de toda a distribuição de Melipna subnita. Entretanto, agora a gente tem um software que pode medir de forma 100% precisa a área da corbícula de milhares e milhares de abelhas e a distância intertegular de milhares e milhares de abelhas. Tá? Então, isso é muito mais fácil. Então, o que é que a gente encontrou? Que a distância intertegular variou bastante, tá? De 2,25 a 3,05 milímetros, tá? Então, a gente tem uma média aí de 2,4, tá? Mas a gente tem uma mediana de 2,45. Tá? E isso aqui são as regiões que a gente trabalhou.
Então, aqui são as localidades que nós consideramos como localidades de ninhos translocados, e aqui a região de ninhos nativos. Então, a gente, Ceará, Aratuba, Arena, Paraíba, Baturité e etc. e tal, que são áreas de brejo de altitude, tá? Que, em teoria, não ocorrem Jandaíra, abelha debaixo da serra, abelha de sertão, e enquanto essas áreas aqui, né, Apodi, Ararendá, Açu, Baturité, parte baixa, né, Campina Grande, parte baixa também, Capistrano, Carnaubás e Capuí, etc., são, né, áreas de ocorrência natural, tem aí outros lugares que a gente coletou. E o que é que a gente viu, né, com os dados? A curva de distribuição, então, tá certo? Do histograma quanto à distância intertegular. A gente descobre, então, que a nossa população é aproximadamente normal. Se a nossa população tem uma distribuição de frequências aproximadamente normal, a gente, então, né, pode tratar esses dados com uma estatística chamada estatística paramétrica, que é uma estatística muito mais robusta do que uma estatística não paramétrica. Fazendo, então, uma nova, tá? A gente, né, que é um teste estatístico, né, que muitos de vocês vão aprender, inclusive esse semestre, a gente dividindo, né, as áreas de ocorrência, né, das abelhas como árido, subúmido ou semiúmido, eu não gosto muito, né, semiúmido desse nome, e úmido, a gente vê que, veja que coisa interessante, as abelhas de clima extremamente árido, né, têm um tamanho intermediário em relação às abelhas de clima que estão dispostas em clima úmido. Isso é o inverso do que a gente esperava. Está mais úmido, tem mais disponibilidade de alimento. Tem mais disponibilidade de alimento, tem mais comida. Tem mais comida, as abelhas são maiores. Não foi isso que a gente encontrou. Só que quando a gente vai olhar os dados com mais calma, a gente vê que esses lugares úmidos não são lugares de ocorrência nativa da jandaíra. Então, quando a gente transloca e leva a jandaíra de um lugar seco para um lugar úmido, de vez da abelha aumentar de tamanho, a abelha diminui de tamanho. Gera o que a gente chamou, né, de uma população miniaturizada. E isso pode gerar uma série de problemas. Isso aqui, estatisticamente, tá, é diferente. Né? Então, as abelhas de áreas translocadas são estatisticamente menores do que as abelhas de área onde elas são nativas. E esse resultado, né, é muito, muito, muito fantástico, tá certo? E aí ele tem uma correlação bastante boa, né, ampla, com a área da tégula. Então, abelhas maiores têm áreas tegulares, da tégula não, desculpe, abelhas maiores têm áreas curbiculares maiores, abelhas menores têm áreas curbiculares menores. Então, a abelha diminui a sua área, tá? A sua área o seu tamanho, mas diminui a sua área de corbícula, gerando um problema alimentar. Ela agora, a cestinha onde ela coleta pólen, não é boa o suficiente para ela, então, fazer. O que acontece na caatinga é que, das espécies da caatinga, né, dos espécimes da caatinga, embora a abelha, e aí esse gráfico mostra, né, isso, embora a abelha, né, ela seja uma abelha grande, né, uma abelha grande, a área, né, da tégula, né, ela pode ter uma variação bastante ampla. Ela pode ser desde grande, né, até pequena. E quando ela é pequena, normalmente, então, ela tem uma área curbicular grande na caatinga. E isso não ocorre, então, nas abelhas de clima que foram translocadas para um clima úmido. Então, de fato, no clima úmido, há o que a gente chama de miniaturização da população. Então, a Melipona subnítida, quando translocada para uma área mais úmida, acaba diminuindo de tamanho. É exatamente o que a gente não estava esperando. A gente esperava que elas aumentassem de tamanho. Tá?
Então, as abelhas sem ferrão de áreas de clima mais úmido têm uma quantidade maior de recursos florais. A gente esperava que isso acontecesse. Entretanto, essas abelhas não estão evolutivamente adaptadas e não se aclimatam de forma integral a essas plantas que produzem esses grãos de pólen. Então, mesmo tendo recurso, elas não sabem coletar direito nas flores, não conseguem coletar bem, coletam pouco alimento e acabam miniaturizadas. Veja que coisa interessante, tá? Essa relação, então, da área da corbícula com o tamanho da abelha é muito importante. Por quê? Porque se uma abelha é maior, ela tem a maior capacidade de voo de buscar alimento longe da colônia. Quanto menor ela for, menor a capacidade de voo que ela tem. Então, isso faz com que as abelhas miniaturizadas de áreas úmidas tenham áreas de coleta de recursos cada vez mais limitadas devido à miniaturização de sua população. E isso gera uma série de problemas. Tá? Então, a gente mostra, né, com esses dados também que muito provavelmente a jandaíra pode regular o tamanho, né, das abelhas de sua área e isso precisa ser melhor investigado. Para melhor investigar isso, a gente precisa coletar abelhas durante o ano inteiro de diversas colônias, né, e ver o tamanho dessas abelhas ao longo, né, da sazonalidade anual, tá? Ou perfeito seria bianual, tá? E nossos dados de correlação mostram que mesmo abelhas menores podem ter corbículas de áreas maiores. E isso tinha sido demonstrado, tá, no trabalho de Melipona flavolineata lá na Amazônia. Então, no período de chuva, as abelhas iam diminuindo de tamanho, diminuindo de tamanho, a corbícula também diminuía de tamanho. Entretanto, quando entravam os primeiros grãos de pólen da seca, 45 dias depois, 90 dias depois, as abelhas, mesmo pequenas, porque tinha entrado pouco pólen, mesmo pequena, a área da corbícula aumentava. E por isso fazia com que as abelhas coletassem, mesmo abelhas pequenas, coletassem muito mais recursos, muito mais pólen para dentro do ninho. E aí o tamanho das abelhas iria aumentando proporcionalmente com a área da corbícula e elas poderiam, então, usar recursos num ambiente, num espaço maior. Tá? Então, há uma série de discussões que foram feitas aqui no trabalho de Samir, que eu não vou falar, tá? Mas esse trabalho foi financiado pela FACEP, né, a Fundação para a Pesquisa de Pernambuco, e do CNPq, tá? Utilizando, então, as abelhas da coleção ASA, e a gente tinha todas as autorizações do CMBio e etc. para desenvolver essa pesquisa. Aqui foi ele colocou uma epígrafe aí do coco raiz de arco verde, ele é de arco verde, subir no olho da aroeira para tirar uma abelha que se chama Irapuá. Ela não ferroa, só enrola no cabelo, com aquele zoadeiro fazendo chuá, chuá. Né? E é isso aí, é muito interessante esse trabalho do Samir, que eu queria mostrar para vocês. Né? Um menino que passou por uma série de problemas pessoais e etc. E a gente não é obstante a esse problema, né, que as pessoas terem problemas pessoais, mas que ele fez um trabalho legal, mas ele não conseguiu, então, concluir a publicação. E eu quero que vocês concluam as publicações que vocês pretendem fazer, tá certo? Então, é isso. Eu vou parar aqui a gravação para a gente poder depois upar no YouTube e aí a gente entra para perguntas. Gerenciar a gravação, parar a gravação. Então, é isso aí.